Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes nesta noite, aqui em Terra Branca, Veracruz, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, sobre o tema Deus identifica a seus filhos com sua palavra. Leamos em São João capítulo 1, versículos 9 ao 14, onde diz: Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. No mundo estava e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu. Aos seus veio e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu potestade de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade do varão, senão de Deus. E aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é: Deus identifica aos seus filhos com sua palavra. Podem sentar. Queiram ter a gentileza. Nosso amado Senhor Jesus Cristo nos disse, no capítulo 10 de São João, e versículo 27, Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e me seguem. Isso é uma identificação das ovelhas de Jesus Cristo. Também São João, capítulo 10, versículo 14 em diante diz: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e ponho minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico, do povo hebreu. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam, essas ovelhas dentre os gentios, que serão chamadas e juntadas, escutariam a voz de Cristo, do bom pastor, o qual morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, e desceu em Espírito Santo, e esteve chamando suas ovelhas, a todos os filhos e filhas de Deus, de etapa em etapa, por meio dos mensageiros que ele enviou à sua igreja, em todos esses 2000 anos que transcorreram, e ainda em nosso tempo, continua chamando suas ovelhas, continua chamando a seus filhos, a todos os filhos e filhas de Deus. E agora, temos visto que é por meio dos mensageiros que ele envia, que Cristo, em Espírito Santo, se manifesta, se revela através deles, e ele fala a seu povo e chama e junta as suas ovelhas. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas escutaram a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou ao povo hebreu. O apóstolo São Paulo, falando-nos da forma em que Deus falou ao povo hebreu, diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais, pelos profetas, como falou Deus ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Os profetas enviados por Deus ao povo hebreu eram a boca e voz de Deus para o tempo em que Deus os enviava. E vinham ungidos com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus colocava na boca de seus profetas sua palavra, e eles falavam essa palavra ao povo. Vejam também, como segue dizendo, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem a si mesmo fez o universo. E depois de falar pelos profetas do Antigo Testamento, falou por Jesus Cristo, o profeta maior, e o maior de todos os profetas, onde estava Deus em toda a sua plenitude, manifestado, e onde estavam todos os ministérios. Assim que vejam vocês a forma de Deus falar, sempre por meio de um homem, enviado por Deus, ungido com o Espírito de Deus, no qual vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, manifestado e revelando-se ao seu povo, e falando ao seu povo a mensagem correspondente a cada tempo. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, também, Deus nos diz a forma em que Ele falou a seu povo. E também diz que seu povo não quis escutar a voz de Deus. Diz, mas não quiseram escutar. Antes voltaram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir. E colocaram seu coração como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos profetas primeiros. Veio, portanto, grande ira por parte do Senhor dos Exércitos. Vejam, Deus por meio do seu Espírito Santo, Deus por meio do seu Espírito, Deus em Espírito Santo, falou ao povo hebreu através dos profetas que Ele enviou. Sempre Deus usará um homem, um profeta, um homem com as duas consciências juntas, o qual pode escutar de Deus e pode ver em outras dimensões. E recebe a mensagem da parte de Deus, e o Espírito de Deus se manifesta nele, e lhe fala ao povo. Assim foi com o povo hebreu, e assim é com o Israel celestial, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que Deus, no Novo Testamento, sob o Novo Pacto, falou por meio dos apóstolos, e também falou por meio dos 7 anjos mensageiros nas 7 eras da Igreja Gentia, através dos quais Jesus Cristo em Espírito Santo esteve revelado de era em era falando à sua Igreja, e chamando e juntando as suas ovelhas, e assim, chamando a seus filhos, que Ele envia a viver neste planeta Terra. Essas almas de Deus que vêm de Deus, que vêm da dimensão de Deus, da 7ª dimensão, e chegam a este planeta Terra, e nascem em um corpo mortal, corruptível, temporário, para nessa terra fazer contato com a vida eterna, para que assim possamos viver eternamente, para que nossa alma viva eternamente. Este é o lugar de contato com a vida eterna. É aqui no planeta Terra. E nós precisamos compreender o motivo de nossa estadia neste planeta Terra. Há pessoas que não compreendem e dedicam toda a sua vida às coisas terrenais. E esquece buscar as coisas de Deus. Mas Cristo disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Perdão. Primeiro para o ser humano é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano que a vida eterna. Cristo perguntou, de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder sua alma? De nada lhe serviu viver neste planeta Terra, mesmo que seja um homem multimilionário. De que valeu o homem rico, do qual Cristo falou, o qual quando morreu foi ao inferno? De que vale a pessoa converter-se em uma pessoa muito rica nesse planeta Terra e perder a sua alma e ir ao inferno? De nada serviu. Então vir a este planeta Terra e viver essa quantidade de anos que Deus lhe deu para viver. O principal é a vida eterna. E somente encontramos em uma pessoa, no nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como nos diz. Em São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, aqui Cristo falando algo muito importante, diz. No versículo 6, Jesus lhe disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário que nós obtemos vida eterna. E vamos ao Pai Celestial, a vida eterna. Não há outro caminho. Cristo disse, eu sou o caminho. Assim que não há outro caminho. E Ele disse, eu sou a verdade.
assim que não há outra verdade, para ir à vida eterna, para viver eternamente. E ele disse, eu sou a vida. Assim que não há outra vida eterna, é Jesus Cristo, nosso Salvador. E Cristo em São João capítulo 5, versículo 24 nos diz, em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Agora vejam como passamos de morte à vida, escutando a voz de Cristo, e recebendo como nosso Salvador, e lavando nossos pecados em seu sangue, e recebendo o seu Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento. E assim é como nascemos da água e do Espírito, do qual Cristo falou a Nicodemos. Esses que são nascidos de novo são chamados filhos e filhas de Deus. Estes são os que lhe receberam. Vejam, como lemos no princípio, diz: mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade de carne. Ou seja, que para ser um filho de Deus, não é por meio de nascer através de um homem e de uma mulher. Senão, vejam vocês como é, diz, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade de varão, senão de Deus. Por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento. E assim nascemos de Deus como filhos e filhas de Deus. E o que é de Deus? A voz de Deus ouve. Ouve sua palavra. Ouve a voz do seu Pai Celestial, chamando para produzir nele o novo nascimento, para que nasça como um filho ou uma filha de Deus, no reino de Deus. E assim venha formar parte da Igreja de Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a família de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo de Deus, esse templo espiritual que Cristo está construindo, criando, e já Ele criou. É por criação divina que é criado esse corpo místico de Cristo, essa igreja de Cristo, esse templo espiritual. E já ele tem o lugar santo, e corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, já formado, criado. E agora está criando o lugar santíssimo no seu templo espiritual, com latino-americanos e caribenhos. Essa é a bênção grande dos latino-americanos e caribenhos neste tempo final. E agora vejam vocês, está chamando e juntando as suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Não importa que tenham ido a outras nações para viver ou a outros continentes. Até lá chega a mensagem da grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Como disse Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a seus escolhidos. Isto é o que está acontecendo neste tempo final. Deus está chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino. E, assim como houve um mensageiro para cada etapa ou era do programa divino, no meio da Igreja de Jesus Cristo de era em era, e houve um território, e houve um idioma, e houve um povo também, agora também há um povo, um território, um idioma, e há uma mensagem, e há um mensageiro. O território é a América Latina e o Caribe. O território dos latino-americanos e caribenhos. Ainda que também suba um pouquinho mais acima. E chega até a parte sul da América do Norte. E as pessoas são os latino-americanos e caribenhos, ainda que tenham ido viver em outros territórios. E o idioma é o espanhol, porque é o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos. E os demais que não têm esse mesmo idioma, aí ele se traduz ao idioma deles e lhes chega a mensagem. E a mensagem é o Evangelho do Reino, representado na grande voz de trombeta ou trombeta final. É a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores,
em sua obra de reclamação. E o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, com a mensagem do evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. E assim como cada anjo mensageiro que Deus enviou à sua igreja de era em era, como também no Antigo Testamento enviou a seus profetas, e foram a voz de Deus, no Antigo Testamento esses profetas, e no Novo Testamento também os apóstolos e os mensageiros de cada era foram a voz de Cristo para o último dia, a voz de Cristo e a boca de Cristo será o seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. Por isso é que Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que devem acontecer logo, para este tempo final. Por isso é que o que Cristo prometeu fazer neste tempo final, o faz por meio de sua manifestação através do seu anjo mensageiro, neste tempo final. E nos fala por meio de seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem acontecer logo. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E me disse, as palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Deus. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. A quem envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Nenhuma pessoa poderá compreender plenamente as coisas que devem acontecer neste tempo final, exceto aqueles que estarão escutando a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, o qual é o enviado de Jesus Cristo e, consequentemente, é a voz de Jesus Cristo. É o profeta mensageiro pelo qual Cristo estará falando à sua igreja neste tempo final. É a voz de Cristo para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e depois para toda a eternidade. É a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio. Para esse sétimo milênio, onde Cristo estabelecerá o seu reino milenial. Porque esse é um mensageiro dispensacional, que será o mensageiro da sétima dispensação. E tudo isso cobre o reino milenial, com sua mensagem do Evangelho do Reino. O ensinamento que estará no glorioso reino milenial será o ensinamento de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, com a mensagem do Evangelho do Reino, porque é a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio. E para o século 21 até o século 30, e depois para toda a eternidade. E agora, o que é de Deus, ouve a voz de Deus neste tempo final. Como os filhos e filhas de Deus de eras passadas escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, através do mensageiro, onde Jesus Cristo esteve manifestado, revelando-se a seu povo e chamando e juntando as suas ovelhas de era em era. No livro do Apocalipse, encontramos que a voz de Jesus Cristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado, o qual foi enviado a João para dar a revelação de Apocalipse nessa forma simbólica. E depois é enviado à igreja de Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer logo. E assim, abrir o entendimento e abrir as Escrituras, todos os símbolos apocalípticos, para podermos entender claramente, e assim ter um conhecimento claro de todas essas coisas que devem acontecer logo. E assim ele está escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo estará manifestado, revelado, falando-nos todas essas coisas que devem acontecer logo. Por isso é que diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Dessas coisas que devem acontecer logo. E essas foram as coisas que Cristo prometeu que nos daria a conhecer. Diz Apocalipse capítulo 4.
Perdão. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois disso olhei, e eis aqui uma porta aberta no céu. Cristo é a porta. E uma porta aberta no céu é a segunda vinda de Cristo. Aberta essa porta no céu. Ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo. Sendo aberta essa revelação no céu, sendo aberto o sétimo selo no céu. Sendo aberto no céu esse mistério. E a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Vejam, a voz de Cristo falando-nos desde o céu, nos diz: sobe aqui. E aonde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, a etapa final da Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, no qual nós vivemos. E aí escutaremos a voz de Cristo, essa voz celestial, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. Viram que Cristo, com essa voz de trombeta, diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer logo? As coisas que acontecerão depois dessas. Depois das que já aconteceram em eras passadas. E agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, é por meio do seu anjo mensageiro que são dados a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. Porque nesse anjo mensageiro estará Jesus Cristo, revelado à sua igreja, falando à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer logo. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, no qual Cristo estará manifestado, falando com essa grande voz de trombeta todas as coisas que devem acontecer logo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. E ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e Ômega? Quem é o primeiro e o último? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor. É a voz de Jesus Cristo no sétimo milênio. Se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se o deixamos como tal e como está, faltam para algumas pessoas e algumas nações somente 8 meses para começar o sétimo milênio e começar assim o século 21. Mas para outras nações e outras pessoas faltam 1 ano e 8 meses para começar o sétimo milênio e consequentemente começar o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nos diz o apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4. E agora, se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Faz anos. Perdão, mas a humanidade não se deu conta de que já estamos no sétimo milênio, se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora é para o sétimo milênio, o último dia diante de Deus, que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele, que partiram, e nos vai transformar a nós que vivemos, que estaremos escutando a voz de Cristo. Essa é a grande voz de trombeta. A voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final. E o que é de Deus? A voz de Deus ouve. O que é de Deus? A voz de Deus escutou no tempo em que lhe correspondeu viver. E agora nos correspondeu a nós viver neste tempo final, para o qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Essa é a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo. E neste tempo final, os filhos e filhas de Deus estarão escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final. É a voz de Jesus Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado pelo anjo de Jesus Cristo, e dando-nos assim a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final.
E o que é de Deus estará escutando neste tempo final a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo, e assim abrindo-nos as Escrituras, e abrindo-nos o entendimento, para poder compreender todas essas coisas do programa divino. E assim, estar atentos, escutando a voz de Deus. Se ouves hoje a voz de Cristo, a voz de Deus, não endureça seu coração. Assim nos diz Deus, por meio do apóstolo São Pedro, e também São Paulo, e também nos Salmos, e também no Antigo Testamento e em outros lugares. Não endureça seu coração, como fez o povo hebreu, que não escutou a voz de Deus por meio dos profetas que Deus o enviou, e através dos quais Deus falou. E agora? Temos visto que Cristo, em Espírito Santo, esteve falando em todas as etapas que transcorreram de Cristo até aqui. Esteve falando em Espírito Santo por meio de seus mensageiros que ele enviou. E os que são de Deus escutaram a voz de Deus nessas etapas passadas. E para esse tempo final, os que são de Deus, os filhos e filhas de Deus, que são identificados com a palavra de Deus para o tempo em que vivem, porque isso é o que os identifica, porque ouvem a voz de Deus para o tempo em que vivem. Os filhos e filhas de Deus deste tempo final estarão escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. Por meio de quem? Do seu anjo mensageiro. De Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Vejam a forma simples em que os filhos e filhas de Deus são identificados com Deus, escutando sua voz através do mensageiro que ele envia para o tempo que lhes corresponde viver, aos filhos e filhas de Deus, cada um na era em que lhes correspondeu viver. E agora, neste tempo final, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas as coisas que devem acontecer logo. E quem estarão escutando a esse anjo mensageiro? Os filhos e filhas de Deus. É enviado para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas. Vem para todas as igrejas. Vem para todos os grupos. Vem para toda pessoa que crê em Jesus Cristo. E para os que ainda não creram, também vem para dar testemunho de todas essas coisas, para que recebam a Cristo como seu Salvador e recebam a vida eterna. E assim, ser identificados com Deus como filhos e filhas de Deus. E Deus identificá-los como seus filhos deste tempo final. Deus identifica seus filhos com a sua palavra, com a sua mensagem correspondente ao tempo que corresponde. E os que escutam essa mensagem estão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, e são identificados como os filhos de Deus, do tempo em que estão vivendo, e recebem o Espírito de Deus, e assim obtêm um novo nascimento. E suas almas são de Deus. Essas almas são sementes de Deus, são filhos e filhas de Deus. Essas almas, ainda que estão em corpos mortais, temporários e corruptíveis, mas depois vamos ter um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Olhem vocês. A promessa de Cristo em São João, capítulo 6. Para os que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se morre, não tem nenhum problema. O que morre é o corpo físico. De São João, capítulo 6, versículo 40. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vem que o crente em Cristo, ainda que morra fisicamente, não está perdido? Ele ressuscitará em um corpo eterno, no último dia, que é o 7º milênio. E agora em que ano do 7º milênio? Não sabemos. Mas quando ocorre a ressurreição, então veremos em que ano se realizará. E então diremos, olha para o ano que era a ressurreição dos mortos em Cristo. E, consequentemente, a transformação de nós
porque quando os vejamos ressuscitados, nós também seremos transformados e teremos o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é porque, sendo filhos e filhas de Deus, escutamos a voz de Deus. Para o tempo em que nos correspondeu viver, escutamos a voz de Cristo, o bom pastor, por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas as coisas que devem acontecer logo. E assim abrindo-nos o entendimento e o coração para compreender todas as coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais são profetizadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E assim, são identificados os filhos de Deus, recebendo a palavra de Deus. São os que escutam a voz de Deus, porque o que é de Deus, a voz de Deus ouve. Cristo, em uma ocasião, em que uma mulher, estando em uma atividade de Cristo, viu Cristo trabalhando, fazendo maravilhas, milagres, pregando, e disse: bem-aventurados os peitos que mamaste. E sabe o que Cristo respondeu? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Isso está em São Lucas capítulo 11, versículo 28. Vamos ver se é aí. 27 e 28 diz: enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os seios que mamaste. E ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E agora vejamos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo, e a declarou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Por meio de quem? Por meio de seu anjo, a enviou a João, nessa forma simbólica. E esse mesmo anjo é o que Jesus envia. Quando diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Agora são bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Ouvem as palavras da profecia Apocalipse. Por quê? Porque esta é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Enviada a João nesses símbolos apocalípticos e depois enviada à igreja de Jesus Cristo, quando envia Jesus Cristo a seu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E agora nos dá a conhecer esses símbolos apocalípticos, para que assim saibamos os significados disso e as coisas que estão profetizadas nesses símbolos apocalípticos para este tempo final. E agora vejam vocês, onde está a bem-aventurança? Em escutar as profecias, as palavras das profecias desse livro. Por quê? Porque são as palavras divinas, as palavras de Jesus Cristo enviadas por meio do seu anjo mensageiro, para a igreja de Jesus Cristo, para este tempo final. Também em Apocalipse capítulo 22, nos diz, o versículo 6 e 7, e me disse: as palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Cristo. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Eis que venho logo. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia desse livro. Porque são bem-aventurados? Porque estão escutando a palavra de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. E estão guardando essa palavra. Estão fazendo de acordo essa palavra que Cristo lhes fala, por meio do seu anjo mensageiro. E assim estão obtendo a revelação divina para este tempo final. Agora viram o simples que é escutar a voz de Cristo? É por meio sempre de um homem, de um mensageiro, que Cristo fala a seu povo, através do qual Cristo se manifesta e chama e junta seus filhos, falando-lhes sua mensagem correspondente a cada era. E para o nosso tempo, a mensagem
Cristo nos dá por meio do seu anjo mensageiro. E essa é a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual nos dá a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo. E assim, Deus identifica seus filhos do último dia. Os identifica com Sua palavra. Sua palavra prometida para este tempo final. E dando-nos Sua palavra revelada para este tempo final, e os filhos de Deus escutando essa palavra, recebendo essa palavra, são identificados como filhos e filhas de Deus. Deus identifica seus filhos com Sua palavra. E o que é de Deus? A voz de Deus ouve. E vimos como a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo para este tempo final, estará falando aos seus filhos. É por meio do seu anjo mensageiro, que é enviado para dar testemunho de todas as coisas que devem acontecer logo. É o último profeta que Cristo envia. E esse é um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. E o envia e se manifesta por meio dele. E nos fala todas as coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. E assim Deus identifica seus filhos com Sua palavra, porque seus filhos ouvem Sua voz. O que é de Deus? A voz de Deus ouve. Deus identifica seus filhos com Sua palavra. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho de como Deus identifica aos seus filhos. Deus identifica seus filhos com Sua palavra. E seus filhos se identificam com Deus escutando Sua voz, escutando Sua palavra prometida para o tempo em que vivem. Palavra que vem por meio do mensageiro, enviado por Cristo para este tempo, através do qual Cristo se manifesta e fala ao seu povo, à sua igreja, a seus filhos, em cada tempo. E para o nosso tempo, vimos quem é o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Cristo estaria falando-nos todas as coisas que devem acontecer logo. É o seu anjo mensageiro, o seu profeta mensageiro, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, sobre mim também. E logo se complete o número dos escolhidos de Deus. Logo até o último dos escolhidos de Deus. Escute a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo, e ser chamado e juntado no corpo místico de Cristo, e se complete o trabalho de Cristo como intercessor no céu. E saia do trono de intercessão e faça sua reclamação. E reclame tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. E recite aos mortos em Cristo e nós nos transforme. E depois nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa noite, dando-lhes testemunho de Deus identifica seus filhos com Sua palavra. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e passem todos muito boa noite.